Antes de fazer essas perguntas que tem aqui da galera, eu queria te fazer uma pergunta para saber o seguinte: você está falando do tabelionato de notas, que é a sua principal atribuição lá, uma das principais atribuições. Sim. O que faz um tabelionato de notas, né? Para a galera que se imagina que Dona Lourdes está lá em casa agora, não entende nada de cartório, está ouvindo, e fala assim: o que um tabelião de notas faz? E aí depois você pode passar pelas outras atribuições aí que o cartório tem também, né? Sim. Isso é interessante que seja falado, porque o nome é estranho, tabelionato de notas, né? É igual, teve um tempo que eu desisti de explicar o que era procurador da República, quando eu fui procurador da República, porque as pessoas falavam: então você é advogado do governo? Eu falei: não, eu sou procurador da República. É que veio um nome lá de trás, né? Quando ainda era... o procurador da República era advogado da União e procurador da República. Tanto que a Constituição de 88 deu a opção para quem era procurador da República optar pela AGU ou pelo MPF. Então, por quê? Porque isso é até interessante. Um amigo meu, ele falou que na época, ele era, antes de 88, era procurador, ele, por exemplo, ajuizava uma ação contra a União. E aí um outro colega procurador da República que fazia a defesa da União. Então, era muito louco. E o tabelionato de notas, ele também tem essa coisa histórica, no sentido de notas. O que é notas, né? Notas tem a ver com escrita. E da onde vem isso? Do escriba. Aquele lá da Bíblia ainda, aquele que era o versado, era aquele que sabia ler e escrever. E eram poucas pessoas na antiguidade que conseguiam fazer isso. E eles eram promovidos, né, pelos reis, pelos imperadores, a escribas, que seriam os tabeliães. Seriam aquelas pessoas que, olha, eu vou constatar aqui que fulano chegou hoje de viagem e está doente, assim, assim, assim. Esse era o escriba, esse era o tabelião, que hoje é chamado tabelião de notas. E nas notas nós temos os atos mais diversos e importantes da vida, né? Estava até comentando hoje, inclusive com o próprio Adil que eu conversei, o tanto de uniões estáveis que nós temos no cartório de Rio das Ostras. Pelo menos umas 10 por dia nós estamos fazendo, né? Talvez porque Legal. as pessoas tenham descoberto isso e queiram formalizar aquilo que já existia de maneira fática, né? Então vai lá e faz a união estável. E depois, quando quer, né, quando dá certo, converte em casamento. Então isso é feito através de escritura pública. E aí nós temos uma diversidade de escrituras, né? Seja escritura referente à compra e venda, que é a mais usual, que as pessoas conhecem realmente. Eu fiz uma lá semana passada, né, com o Kevin lá, né? Não, foi, né? Agradeço a confiança e eu acho que a gente... Excepcional, experiência incrível. Eu falei que semana passada e repito aqui novamente: você quer fazer sua escritura com facilidade, com agilidade. Foi muito legal, porque eu até comentei isso no meu stories, doutor, que eu fiz o seguinte: eu fui para a empresa do meu cliente, sentei com ele para ajudar ele no notariado, para ele fazer a assinatura da escritura, e aí acompanhei ele. Quando ele assinou, ele fez o pagamento, tudo online, tudo tranquilinho. Ele saiu e falou assim: agora vamos lá para eu te mostrar o imóvel. Aí ele foi lá com o maior amor, me mostrou cômodo por cômodo, e assim, cara, foi muito legal. Experiência para mim 11, assim. Foi o primeiro processo que eu tive com ele. Inclusive até o sócio dele brincou: pô, que dinheirinho rápido e tal, fácil que você ganhou. Eu falei: cara, eu não sei se eu tô feliz ou eu tô triste, né? Porque você tá falando que foi fácil porque foi rápido, mas você me contratou para ser rápido, né? E aí eles já me chamaram para mais... Amanhã eu tenho reunião com eles, tem mais 2, 3 processos lá para resolver lá. Para vocês entenderem, não tem remuneração no cartório, nada. Meu objetivo é realmente oferecer o melhor para o cliente. Então, eu digo: você quer conhecer uma experiência de cartório novo, de uma nova concepção, vai lá no primeiro ofício, procura o Dr. Robson, que é espetacular a experiência, cara. E isso é importante porque hoje as pessoas não têm mais tempo, né? As pessoas elas vivem correndo atrás do tempo, na verdade, para tentar se conciliar com vários trabalhos. Tem pessoas que têm 3 trabalhos. Tem pessoas que dão aula de manhã, dão aula à tarde e ainda cuida de filho. Então, o cartório hoje, praticamente tudo que nós temos pode ser feito de maneira digital. Isso é interessante. Então, a escritura pública, por exemplo, seja de compra e venda, seja direito de laje, seja direito de superfície, seja uma questão de usucapião, né, uma ata do usucapião, as questões em geral, tá?
Uma ou outra não, mas em geral podem ser feitas digitalmente. As pessoas têm até evitado, às vezes, ir no cartório, né, quando tem o e-notariado, porque nós temos clientes, por exemplo, que estão em outro país. O cara está vendendo, por exemplo, um terreno ali no Alphaville, está nos Estados Unidos. E deu autonomia para o corretor foi lá, resolveu. Aí, na hora de fazer a escritura, ele está lá nos Estados Unidos. A gente faz, inclusive, até o certificado digital para ele poder fazer esse ato mesmo à distância. E aí, uma coisa muito importante que as pessoas também não sabem, né? Procurações as pessoas geralmente também entendem, mas as atas são documentos importantíssimos para a prova depois, seja em juízo ou seja mesmo em outras situações. Então, vamos supor uma situação de uso capião, precisa de uma ata, né? Se quer fazer no extrajudicial, essa ata é feita pelo escrevente, vai lá, olha, tira foto, vê quanto tempo tem de posse, faz um documento que vai servir para o registro de imóveis analisar. Então, um acidente de veículo, por exemplo, né? Ocorreu um acidente, chamar o escrevente, vai lá e constata aquilo. Ele não vai dar opinião sobre aquilo, mas ele vai constatar. Exatamente. A ata notarial é um excelente instrumento para que possa constatar os fatos utilizando a fé pública ali do cartório. Exatamente. E veja que interessante isso. Nós estamos sendo muito procurados para fazer atas de ocupação ou desocupação. Também de imóveis, às vezes de imobiliárias. Por quê? Se chega, de repente, um inquilino a abandonar o imóvel sem pagar, é importante que aquela constatação seja feita por alguém que tenha fé pública. Porque senão a imobiliária vai ficar eternamente brigando qual foi o termo final ali. Foi dia 10 de janeiro, foi dia 12, foi dia 20. Então, a pessoa desocupa, por exemplo, um imóvel, ou ocupa um imóvel. Então, vai lá o escrevente e confirma, olha, está ocupado o imóvel, encontrei fulano de tal aqui. Isso é uma prova pré-constituída já para, em juízo, depois você... E que, em geral, os juízes, eles aceitam essa prova e isso é dificilmente desfeito. Outra situação que tem surgido muito também são os testamentos, né? Isso surgiu muito na pandemia, depois parou, o pessoal ficou tranquilo e agora está voltando muito a fazerem testamentos. Eu acredito que até semana passada foram feitos, não sei se semana passada, mas nos últimos 15 dias, pelo menos 5 testamentos, né? A pessoa vai lá e fala, olha, eu quero deixar uma parte para minha filha, uma parte para o meu sobrinho, né? Isso resolve muito a questão da briga sucessória. E, pelo amor de Deus, gente, não façam testamento particular, porque o testamento particular, ele é um foco de problemas de todas as espécies, né? Esses dias até a gente estava estudando um caso lá que a pessoa largou um testamento particular horrível, difícil de lidar, não dá para entender o que a pessoa queria, e aí fica brigando, depende de uma homologação judicial, isso. Então é uma briga eterna entre os herdeiros. E no testamento público, veja, com a fé pública do tabelião, que significa que aquilo, em tese, é verdadeiro até prova em contrário. Então, é difícil, muito difícil você acabar deixando caduco, né, um testamento público. Não raro, eu ainda não fui porque tenho aí pouco tempo de serventia. Mas amigos meus são chamados no fórum lá, porque algum herdeiro fala assim, olha, meu pai não estava bem da cabeça e foi lá e fez o testamento público. Só que aí o meu amigo tabelião chega lá e fala, olha, doutor, ele estava bem sim. Fé pública. O que o juiz vai fazer? Você estava falando de ata, aí me deu um clique aqui de um caso aqui eu já fui por caso para fazer a ata de desocupação, de ocupação. Exatamente. Muito legal, cara. Essas coisas são muito importantes. Vazamentos. Ou situações, por exemplo, de esgoto. Vício oculto também. Vício oculto, situações entre vizinhos, invasões. Invasões, não vou falar invasão, mas o cara tá largando alguma outra coisa do lado do vizinho. Vai lá o escrevente, constata que, olha, realmente eu vi que tal coisa está jogada do lado, no terreno do vizinho.
tem cara que joga pedra, joga não sei o que, constata isso. São coisas importantes, parece bobagem, mas que lá na frente isso vai fazer toda a diferença, né? Um veículo que veio de repente com defeito, sei lá, faltando um step, algo nesse sentido. São inúmeras as possibilidades. A ata até de prova de vida. O sujeito, assim, o cara é aposentado da Marinha, por exemplo, ele tem que fazer uma prova de vida lá. A família quer garantir que aquilo realmente tem efetividade, faça a prova de vida através de uma ata de constatação, né? Muito bom. E é engraçado, né? Às vezes as pessoas falam que reclamam do cartório pra caramba, mas aí você vai falar assim, e aí, como é que tá a documentação? Não, cara, tudo certinho, fiz no cartório. E aí, essa é uma fala que acho que reitera o que a gente está conversando sobre essa segurança jurídica que o cartório tem, né?